Qual é aquela perguntinha básica? Por onde a gente inicia o jogo aqui, né? O Tafaceiro já larguei. Já né? foi, Já a gente foi. se perdeu. Vamos admitir, a gente se perdeu. O Tafaceiro é legal de largar. Ele vai a qualquer momento, né? A faceirice, ela faz parte aí, né? Difícil ser contida. Isso aí, ela quer sair, né? E pegou, inclusive, né? Às vezes as pessoas nos encontram ou chamam para alguma conversa virtual, né, para tratar de algum assunto e chamam a gente já com... E aí, Tafaceiro? Pegou, Tafaceiro. Isso é legal. Mas Vinícius, conta pra nós como é que tu te descreve, cara. Se a gente for deixar um pouquinho de lado alguns aspectos mais profissionais, enfim, mas quem é o Vinícius? Como é que tu te descreveria? Olha, eu acho que eu sou um guri ainda, né? Com 35 anos. Um guri, né? Nascido aqui em Francisco Beltrão, né? E inserido bastante nessa cultura regional, né? Desde muito novo, né? Por incentivo dos meus pais, que começaram a participar de CTGs e tal. Eu tive esse contato muito novo, desde cedo, desde os 7 anos. Então, essa cultura faz parte da minha vida. Depois cresci, virei profissional em fisioterapia, osteopata, servidor público, né? As coisas foram acontecendo. E casei, marido, pai, né? Paternidade. Então, eu sou essa pessoa aí que tenta conciliar tudo isso. Não acho que não abandono nada dessas coisas, sabe? Durante a minha vida, acho que tudo eu venho carregando, não como um peso, né? Não carregando no sentido de que é um peso, mas são não é uma mochila. Isso, são coisas que naturalmente eu gosto de ir levando adiante e perpetuando e aperfeiçoando e degustando de diferentes formas, né? Essa questão cultural, a questão da música, a questão da profissão. A gente é uma constante metamorfose aí. Então, acho que o Vinícius é tudo isso, sabe? O guri é legal também porque parece que a gente vai criando uma certa idade, vai virando pai, mas a gente, na minha cabeça, pelo menos, falar por mim, parece que a gente ainda é moleque, a gente ainda né, tem as alguma coisa sempre fica, né? Sempre fica. O homem e tem também, um lado bom, né? Acho que tem isso, né? A gente é bom nisso. A gente é bom em seguri. A quinta série não sai de você, não adianta. Não. É difícil tirar a quinta série da gente. Mas por falar em quinta série, Érico, você tem uma lembrança do Vinícius de colégio, de escola ainda, né? Não, porque a nossa diferença é bem pequena ainda. Tu tem 35, né? Eu já tô nos 40. Falar baixo aí, né? 40. Mas eu tenho essa lembrança, né, cara, porque tu regula de idade com o meu irmão mais novo, né? Do Hertal, né? Mas eu tenho essa lembrança muito forte de que, o Vinícius tá lá, chamado para tocar o hino no colégio e tal. Então, é uma coisa muito antiga essa questão aí. Acho que é legal da gente dar o pontapé inicial por aí. Como é que foi essa parte de muito cedo, tu já tava ali com tudo na música, já mergulhado? Esses foram com 7 anos de idade. Antes disso, né, eu já manifestava o interesse pelo instrumento e tal. Já tinha né, de brinquedo e tal, mas comecei o estudo mesmo com 7 anos, né? Com 7 anos que eu participei do meu primeiro rodeiozinho crioulo, que aí tem os concursos artísticos, né? Que a gente vai lá tocar uma musiquinha e tal. Então, em 7 anos é a primeira série, né? E foi o ano que eu ingressei no Colégio Glória ali. Então, eu já tocava ali, né? E já chamava atenção, né? Já tocava, né? Então, por ser muito novo, né? Uma criança, né? Chama atenção realmente, né? Chama. 7 anos de idade, você está na primeira série, já esboça uma musiquinha, né? E ainda mais com esse instrumento, né? O acordeon. O acordeon, ele tem um poder místico, digamos assim, e eu não falo por mim, falo pelos outros, assim. É impressionante a quantia que... não só pessoas de idade, né? Mas pessoas que são... É um instrumento que meio ele apaixona, assim. Ele meio... O Maurício Escher sempre fala isso. Esse instrumento é mítico, o pessoal se apaixona por isso. Não, mas, e o Escher é um baita de um instrumentista, toca baixo e tal. Mas eu acho engraçado que ele sempre me fala isso, assim. Nossa, mas a gaita... E realmente, você vê... às vezes as pessoas idosas, elas, né, se emocionam, gostam de gaita.
Tem pessoas que têm o instrumento em casa, nunca tocaram, só pegaram no colo, não aprenderam, mas não querem nem se desfazer do instrumento. Sim. Então, o acordeão ele tem a gaita, né? Mas aqui a gente tem um exemplo de agora, né, Vinícius? Eu fui te recepcionar ali na frente, né? E nós passando ali pela recepção e alguém já comentou, opa, hoje vai rolar a gaita, né? É isso, né? Chama atenção, porque, né? Vamos adiantar aqui que o Vinícius chegou com a gaita, hein? Né? Então... De repente vai rolar alguma coisa com a gaita. Mas a gaita é um instrumento valioso em diversos aspectos, né? Sim. E ela é menos comum também. Violão quase todo mundo tem, né? Então a gaita, além de ser tido como um instrumento difícil, que depois o Vinícius pode até falar se é difícil ou não, né? Eu acho impossível. Para mim não é difícil, para mim é impossível. E ele tem realmente essa magia, né? Ele muito rico em sons, né? Ele muito completo. Tem o Luciano Maia, que é um grande instrumentista, ele chama o acordeão de orquestra, né? E ele é um grande instrumentista do Rio Grande do Sul e virtuoso, né? Estuda muito, conhece muito. Hoje mora em Portugal e está lá participando de vários eventos de né, uma magnitude significativa com o instrumento, e ele chama de orquestra, né? Eu tô com a minha orquestra no colo e tal. E é um instrumento bem muito versátil, completo, né? Né? Muito completo. Bem completo, assim. E nos últimos tempos, né? Eu quando comecei, ele é um instrumento na nossa região de música gaúcha. Ponto, né? Pela cultura, a gente sabe que Beltrão foi colonizada por um grande número de rio-grandenses, né? Grande parte italiano, né? E veio junto foi a época, né? A época de ouro, digamos assim, do acordeon, da música regional tradicionalista gaúcha, né? E era isso, né? Eu conheci e comecei meus estudos no instrumento com música gaúcha. Então isso é muito forte, né? Na linguagem que eu tenho hoje, que a gente chama de linguagem, né? Na agitação e tal, E citando de novo Luciano Maia, tudo é vaneira. Vai tocar um jazz é vaneira. É vaneira. Um samba é vaneira. É vaneira. E basicamente isso. Mas ao longo, quando a gente foi crescendo, assim, até porque por questão da adolescência ali, eu fui começando a sentir um pouco da necessidade de quem sabe, mostrar um outro perfil, né? Então isso sempre martelava na minha cabeça, assim, de fugir um pouco daquilo, né? Fugir da vaneira. Fugir da vaneira. Isso bem na adolescência, Vinícius. Na adolescência, alguma coisa ali. Porque, assim, como eu era muito ligado ao CTG, assim, meus outros amigos, às vezes, gostavam mais de rock, gostavam mais... E eu não tinha muito acesso a isso, sabe? Certo. Tinha um bloqueio com o inglês, por exemplo, até porque em casa o pai falava, quem que fica escutando essas músicas? Nem sabe o que estão falando. Olha, seu Caludir. Olha o que tá aparecendo aí, seu Caludir. O seu Caludir sempre quando eu queria botar o pezinho pra ele, não. Vinha aquela balizada lá. Volta. Cortava suas asinhas. Exatamente. O que estão falando aí? Então, até por essa questão do inglês, eu ficava um pouco isso na cabeça, assim, né? De poder sair, né? E hoje a gente vê o instrumento muito mais difundido. A gaita ganhou, e a gente vê no valor do instrumento. O valor do instrumento é absurdo. A gaita hoje é um instrumento caro. Caro mesmo. Para você começar, aí às vezes as pessoas me perguntam, eu quero começar, o que é o valor aí, o que eu posso comprar? Um instrumento de base hoje aí, 4 mil, uma coisinha assim. Você vai para os profissionais, você começa a falar de 20, 30, 40, 50 mil, 60 mil. Já vi essa semana 80, tá um troço absurdo. E muito foi por causa dessa amplitude que o instrumento ganhou, principalmente pelo sertanejo. Tá. Pelo sertanejo. O sertanejo, ele ganhou, né, a grande mídia. Ele transita muito bem no eixo Rio-São Paulo, né? Coisa que a música gaúcha nunca conseguiu de fato. Teve vários projetos, inclusive, de tentativas e tal. Tia Music, que foi uma época que tentou se reinventar, tentou trazer outros elementos para a música gaúcha, mas
a cultura gaúcha às vezes não aceita muito a mudança, sabe? Então tinha vários críticos, isso aí não é. Mas aí não é música gaúcha. O vocabulário também é muito particular, né? Do tradicionalismo. Isso dificulta. Até o Guri de Uruguaiana tem umas piadas assim que você já deve ter visto, né? Não entendo como é que a música gaúcha não conquista o Brasil, gente. Ele cita um pedaço do canto alegredense. As quebradas do Uruguai. Pois é. Essa letra simples assim, né? E olha, quem que não entende isso? E olha que não é das mais complexas, né? Se você pegar aí uma referência, tipo, quando o verso vem pras casas. Exatamente. Meu pai, a letra é para poucos, né? Exatamente. Claro, é pro gaúcho e pra gente que tem alguma afinidade. É engraçado como isso é tão forte, assim. A gente vai escutando, a gente vai... Assimilando. Né? E o meu pai, ele sempre foi um estudioso também da cultura gaúcha, sabe? Então, tinha livros, assim, e às vezes eu dava uma florada. Uma coisa que me chamava muita atenção era dicionário. Meu pai tem até hoje uma edição de um dicionário gaúcho. E precisa, um viu? Desse tamanho. E precisa. Assim. Eu falo, mas não é possível. Gente, tem tudo ali. Tudo é um trabalho fantástico. E às vezes você escutava uma música... O que é isso? Ia lá e... Então, para mim, é fluido, né? Digamos que eu sou fluente. Não, e a gente incorporou linguagem no dia a dia muitas palavras do vocabulário gaúcho, né? Mas para o pessoal que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, é outra língua, é outro idioma quase. E essa questão cultural, ela é muito assim, né? Se tu pega aquilo que é tradição de determinado lugar... Conforme tu tenta, digamos assim, há uma tentativa de popularizar isso no Brasil, de poder... há necessidade de uma adaptação, né? Sim. Então, digamos assim, o forró que toca lá em cima já não é o forró quando começa a chegar em São Paulo já é outra coisa, né? Então, sempre é isso, né? Tu vai ter aquilo que é de fato tradicional, que é o real, da música lá, de base mesmo, mas conforme tu populariza, tu vai perdendo, né? Vai deixando de ser, e aí gera tudo isso que tu falou, mas isso não é, isso... e aí é difícil de pegar, né? E eu acho que tem outro fator que é importante a gente citar do Rio Grande do Sul, assim, que tem esse contexto histórico, né? Das guerras, muito forte, muito presente, separatista, sim, sabe? Sim. Que fica essa marca, ainda fica, né? E então a relação com a grande mídia transita por isso aí também. Isso é um de ambas as partes. Um pouco do bloqueio do próprio eixo ali, né, da grande mídia ali. E um pouco do bloqueio do bairrismo mesmo. Sim, nem quer. Tipo, cara, isso é nosso. Não quero espalhar isso. Isso é nosso. Isso é nosso, entendeu? E aí você pega ali a época do Cacete e Planeta, né? Que difundiu essa questão do gaúcho viado, não sei o que, uma época que se passava pano para isso e que se aceitava melhor isso. Hoje hoje não tem mais. Não cabe mais, né? Que a gente vai evoluindo, né? Se desconstruindo. E tinha todo esse processo também, essa mágoazinha, sabe? Se você comparar, você citando o Nordeste, tu vê que ele conseguiu, né? Muito pela migração, porque né? Sim. Vieram para São Paulo ali, e muitos artistas conseguiam, né? Dominguinhos, Luiz Gonzaga, conseguiram acessar popularizar, né? Uma forma. O axé. Né? O axé conseguiu muito por década de 90. Pá. E daqui para lá, eu cito esses conceitos que eu acho que são os que limitam. Embora eu acredito que hoje ele está muito forte, voltando ao início, né, desse tema, através da música sertaneja. Porque hoje, grande parte das músicas sertanejas que fazem sucesso são vaneiras. São vaneiras gaúchas, são vaneiras, é um ritmo vaneiro. Que o sertanejo universitário incorporou, né? Vestiu uma outra roupa e apresentou com a linguagem do sertanejo universitário e tal. Uma linguagem sertaneja. Hoje é uma música pop, né? Uma música popular. Os melhores produtores do país, inserindo vários elementos, vários instrumentos e tal. Mas a gaita foi junto. A gaita foi junto. E por ela ter essa coisa de tocar, né, no domingo, pro pai, pra mãe, pro tio e pra coisa, muita gurizada via ali, né? Porque tem a questão da representatividade, né? Porra, Michel Teló tá bombando, tá lá na Globo, tá lá no The Voice e é acordeonista. Então eu quero tocar gaita também, né? Um movimento que a gente tem aqui agora na nossa região, que é paranaense, né? Que é o Paulinho.
Paulinho ali de Irati, ele fez o canal Santo Fole. É um canal no Toca gaita? Então não adianta? Essa, dos memes, né? Dos memes, né? E ele é muito criativo, ele investiu nisso e tá tendo um sucesso fantástico, e muita gente segue o canal e é muito engraçado, ele é criativo. Conhece, Érico? Não faz, não? ele faz Aquele que faz as dublagens da Rainha Elizabeth. Você já deve ter visto. Tá. É o Santo Fole. É Santo Fole, né? Tá. Então a ideia dele era difundir o instrumento e aí ele começou a fazer brincadeiras com todo esse ambiente da música, do baile, de interior, bandinha, matinê. E eu sinto que isso também é um movimento que está retroalimentando essa ascensão do acordeon e tal, da gurizadinha nova, né? Que vê ali que é uma coisa popular, digamos assim, que as pessoas gostam, que tem engajamento, então a pessoa fala, eu quero tocar isso aí também, eu quero ser gaiteiro, entendeu? O Santo Fole usa muito a saga Crepúsculo, né? Ele usa bastante cenas do Crepúsculo, tá usando muito Titanic agora, e a monarquia inglesa, né? Tem muita imagem da monarquia na Inglaterra. Acha que eu sou bobo, Márcia? Mas você dançando, quando você veio, eu já lembrei daquela, né, do Toca Gaita. Você lembra desse quadro? Que é uma espécie de novela mexicana, a imagem que tá rodando lá. E aí a mocinha, assim, tá naquelas casas perfeitas, né? E tá ali a família e tá a empregada também, né? E aí a mocinha chega e fala, o meu marido, ele é modelo, manequim, dentista e cuida dos animaizinhos. E aí a empregada, toca gaita? Não. Então não adianta. E ele foi um dos responsáveis pelo meme, né? Uma música meme. Hoje a gente tem isso, né? Música meme, né? Música meme. Que é o Fundo da Grota. Sim, verdade. Uma toca o Fundo da Grota. Foi ali, né? Através do Paulinho. Uma música antiga já, que a gente conhecia há mais de 10 anos, acho que tem a música. E agora, a questão de 2, 3 anos atrás, ele trouxe isso e ela viralizou de certo modo. Tem um meme do Kiss que é muito bom. Hoje... do Kiss é muito bom. É ótimo. Então hoje isso virou uma loucura esse negócio de Fundo da Grota. Então hoje a gente pega o instrumento no colo... Fundo da Grota. Não, o músico sofre, né? O músico sofre. Toca o Fundo da Grota. O músico sofre. Então a gente tem um jargão ali, a gente fala que tá virando um proibidão, né? Que é uma música que toca tanto que tu fala... Tem um filme, agora eu não lembro, talvez você me ajude, Érico, tem uma comédia que assim, o cara entra numa loja de instrumentos musicais, tá uma plaquinha, proibido tocar Starway to Heaven. Isso aí. Exatamente. Quanto mais idiota, melhor. Isso aí. Exatamente, os proibidão. A gente agora, no Brasil, no Sul, é Fundo da Grota. Proibido tocar Fundo da Grota. Sim, tem os proibidão, porque fica aquilo ali. E no palco, até com a Tire Grito, a gente toca lá, todo mundo, mas toca... tipo, toca o Raul, sabe? Sim, agora é o Fundo da Grota. Toca o Fundo da Grota.